Fala aí galera, belezinha? Bom, devido a algumas dúvidas aí, algumas procuras, vou resolver o exercícios né, da sua apostila 3 na página 78. Talvez tenha gerado algumas dúvidas, é natural que gerem essas dúvidas, pessoal. Estamos nos deparando com conceitos diferentes ou às vezes com os mesmos, porém mais aprofundados. Então ele pede para você resolver equações, né, de segundo grau, nesse caso do tipo incompleta, que eu até cito em algumas aulas, né? Aí existem situações em que as equações estão incompletas. O único que não pode estar faltando é o A. O A é sempre diferente de zero, né? A gente precisa lembrar disso. Então, menos 3x no seu exercício 1A igual a zero. A gente pode usar aqui uma ferramenta que tem duas maneiras de você resolver isso aqui. Que é aquela ferramenta onde você coloca em evidência o fator comum, que nesse caso é x, né? Por quê, professor? Porque x ao quadrado é x vezes x. E menos 3x você pode escrever dessa maneira mesmo. E aí você repara que tem x nos dois lados, né? E aí você coloca, divide x, né? X ao quadrado por x, o quociente é x. Menos 3x dividido por x sobra menos 3. E aí você tem tudo isso igual a zero. Aí você analisa, né? Duas coisas que multiplicadas dão zero. Então, ou isso aqui tem que ser zero, ou x igual a zero, ou tudo isso aqui tem que ser zero. E para isso tudo aqui ser igual a zero, o x tem que ser igual a 3, né? Então, temos duas soluções, porque isso aqui é uma equação de segundo grau. Tudo bem, então a solução seria o seguinte, né? O conjunto verdade, o conjunto solução seria em ordem 0 e 3. Olha que interessante, né? Ah, professor, mas por que você igualou aqui a zero? Olha só, por que eu igualei esse pedaço aqui a zero? Porque isso tudo aqui está dizendo que quer achar as raízes, né? Como que faz para esse lado aqui dar zero e tornar isso uma verdade? Qualquer coisa multiplicado por zero dá zero. Então, ou esse x aqui teria que ser zero, porque zero vezes qualquer coisa dá zero, ou todo esse pedaço teria que ser zero, né? E aí, se eu colocasse 3 aqui, 3 menos 3 dá zero, e qualquer coisa vezes zero é zero. Ou você pode usar a discriminante delta, né? Ó, e calcular as raízes. Você lembra como é a fórmula das raízes? Ó? Então, depois, primeiro passo é calcular o delta. O segundo passo, para você encontrar as raízes, né? As raízes, e não a quantidade delas, e sim elas mesmas. Quem são essas raízes? É x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. Eram essas duas fórmulas que a gente estava trabalhando para encontrar as raízes. E aí, olha só, se eu quiser fazer desse jeito, né? Primeira coisa, delta é b quadrado, o meu b é menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A é 1, vezes o C, que é 0. Nesse caso aqui é uma equação incompleta, né? Ó, ax quadrado mais bx mais c igual a 0. O meu c vale 0, ó, não tem nenhum elemento que está sem x aqui. Qualquer coisa vezes 0 é 0, pessoal. Isso aqui tudo dá 0. Quem que sobra? Sobra só esse pedaço aqui, ó. Né? Que ficaria assim, delta igual a menos 3 ao quadrado, que é 9, menos tudo isso aqui, menos 0. 9 menos 0 é 9. Bom, achamos o delta. Então, agora a gente calcula o x. Da fórmula menos b, o b já vale menos 3, então menos menos 3, mais ou menos a raiz de delta, que é 9, sobre 2 vezes a, que é 1. Tudo bem? Continuando. Vamos lá. Só para constar aqui, né, vou deixar o delta destacado. Nosso delta deu diferente de zero, né? Ele é positivo. Vamos ver o que acontece. Bom, menos com menos aqui fica mais, então x é 3, mais ou menos raiz de 9, que é 3, né? A raiz do meu delta, sobre 2 vezes 1, que é 2. Vamos calcular x1 e depois x2, né? Beleza, vamos lá. 3, primeiro caso eu vou fazer 3 mais 3 dividido por 2. E no segundo caso eu vou fazer 3 menos 3 dividido por 2. 3 mais 3 dá 6, dividido por 2 dá 3. No segundo caso, acho que é 3, né, professor? Ó, aqui é 3, tá bom? Desculpa. Deixa eu apagar, né? Bom, vamos lá. E aí, nesse segundo caso, que é 3 menos 3 dividido por 2. 3 menos 3 dá 0 e 0 dividido por 2 dá 0.
encontrei as mesmas raízes, que seria o conjunto verdade x1 e x2, na ordem sempre de crescente, tudo bem? Não importa se o x1 é maior do x2, coloquem sempre na ordem crescente. Então, observa aqui, né? Aqui é um caminho rápido, né? Que a gente aprendeu a fazer nas primeiras apostilas, que é de fatoração. Depois de fatoração, a gente chegou em fator evidência, né? Se você já souber usar isso aqui, você resolve em 2 linhas. Professor, e se eu não souber? Bom, se você não souber, dá para resolver por aqui também, né? Ou se você ainda não domina, porque saber você sabe, que às vezes a gente se perde um pouco para usar. Então, você pode usar esse aqui, que é o cálculo das raízes. Pessoal, olha que interessante, o nosso delta deu positivo, maior que zero, e eu encontrei duas raízes diferentes, né? 3 não é igual a zero. E aí, se você pegar alguns exercícios daí para frente, você vai reparar que o seu delta, né, o seu x1 vai ser igual a x2, porque o seu delta vai dar zero. Tudo bem, quando o delta dá zero, o x1 é igual a x2, porque se você substituir zero aqui, né, a única coisa que vai sobrar, né, por exemplo, se o seu delta for zero, vai ser que x1 é menos b, mais ou menos raiz do delta, vamos supor que ele seja zero, sobre 2 vezes a. E aí a raiz de zero é zero, mais ou menos zero tanto faz, né? Somar ou subtrair zero. E aí sobra aqui é menos b sobre 2a, né? Toda vez que seu delta der zero. Tudo bem? Mas enfim, façam. Eu estou apresentando as ferramentas para vocês e vocês podem fazer da forma que vocês forem se sentindo mais à vontade, ok? Vou fazer mais um aqui. Não que eu não vá resolver os demais, mas é para a gente conseguir orientar os pensamentos, tudo bem? O exercício 1b, continuando com a página 78, ele te dá o seguinte: 3x² mais 18x, 18x igual a zero. E aí, de novo, né? Você pode usar o primeiro caminho, que é fatorar, perceber que 3x ao quadrado é 3x vezes 3x, e 18 vezes x é isso. O fator em evidência aqui, né? Vamos lá, pelo MDC. Entre os números 3 e 18, quem que é, né? 3. Aqui fica 1 e aqui fica 6. Esse é o meu MDC entre os números. E entre x² e x, é o próprio x, né? Ele é meu MDC. E aí fica x e aqui fica 1. Bom, resumidamente, o meu MDC, que vai ficar em evidência, vai ser o meu 3x, que é o produto desses caras, né? A multiplicação, 3 vezes x. Se você dividir 3x² por 3x, 3 dividido para 3 dá 1. E x² dividido para x, sobra x, né? Sobra não, o quociente, perdão. E 18 dividido para 3, né? Dá 6 positivo, porque os dois são positivos. E x dividido para x dá 1, não preciso colocar isso aqui. Tudo isso tem que dar zero, né? E aí como é que faz, né? Duas coisas se multiplicando, que dá, o resultado dá zero, né? Uma delas, pelo menos, tem que ser zero. Então, 3x pode ser zero. Se eu igualar isso aqui a zero, e eu descubro que o meu x é igual a zero. Ou a outra solução é que tudo isso aqui seja igual a zero. Então, x mais 6 tem que ser zero. Para isso acontecer, manda o x para o outro lado, x igual a menos 6. Então, meu conjunto verdade aqui seria o quê? Em ordem, né? Perdão. Menos 6 e 0. Tudo bem? Bom, feito isso, posso fazer pelo segundo método também, que é a equação de Bhaskara. Vamos lá, delta é b², que vale 18 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 3, vezes c, que é 0. De novo, né? Tudo isso aqui vai dar 0. E aí, olha só, vou usar uma estratégia que você pode fazer o 18 vezes 18. 64 sobe dá 14, mais 1 vezes 8, 8, e 1 vezes 1, 1. 4, 12, sobe 1, 324. Pode colocar o 324 aqui se você quiser e depois achar a raiz. Mas eu vou manter assim, ó. Vou colocar em vermelhinho aqui. Eu vou deixar meu delta assim, ó. Como tudo isso aqui vai dar zero, vai ficar 18 ao quadrado menos zero. Então, vai me restar 18 ao quadrado. Por que que eu vou fazer isso? Você já vai perceber. Bom, pessoal, vou continuar aqui achando as raízes. Então, vamos lá. X é menos b
Então, menos com mais 18 vai ficar menos 18 mesmo. Mais ou menos a raiz de delta, que é quem? Delta deu 18 ao quadrado, né? Sobre 2 vezes A. A é 3, perdão. A gente está tão acostumado, né? Colocar A igual a 1, A é 3. Então, você tem que o x é menos 18, mais ou menos quem? Ó, 18 ao quadrado, qual é a raiz quadrada? Ao invés de eu elevar ao quadrado para depois tirar a raiz, eu deixei assim mesmo. Então, sai o próprio 18. Mas faça da forma que você for se sentir mais seguro. Estou te mostrando um caminho mais prático, mais algébrico, de modo que você vai ganhando ferramenta para fazer isso, né? Vai se aprofundando. 2 vezes 3, 6. Então, vamos lá, vamos calcular x1 e x2. x1 vai ser menos 18 mais 18 dividido por 6. Menos 18 mais 18 dividido por 6 dá 0, né? Isso aqui dá 0. 0 sobre 6 dá 0. E a segunda opção é menos 18 com menos 18 dividido por 6. Menos 18 com menos 18 dá menos 36. Dividido por 6, menos por mais dá menos. 6 dividido por 36 dá menos 6. Ou seja, bateu, né? Menos 6 e 0, que eram os mesmos que estavam aqui. Conjunto verdade ou conjunto solução, menos 6 e 0. Tá ok, pessoal? Bom, espero ter ajudado. A gente vai continuando com os vídeos gabaritos aí, com as resoluções, mas de modo geral que eu vou resolver nos primeiros, pelo menos para orientar vocês em como fazer, além das videoaulas que já tem também muitas resoluções e dicas lá. E algumas coisas para lembrar vocês também de ferramentas que vocês já passaram, já tiveram nas primeiras apostilas ou em outros anos. Um grande abraço, um grande beijo, qualquer coisa me procurem.